nervosos e também sobre a síndrome, eu converso agora via Skype com o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Tudo bem? Como é que está, Diane? Tudo ótimo, doutor. Seja bem-vindo à nossa casa, como sempre. Obrigado. Doutor, conte para mim, o que são, afinal, os tiques nervosos? Isso. Tique é caracterizado, é uma doença em primeiro lugar, para as pessoas entenderem, porque antigamente se confundia como má vontade da pessoa, ela estava fazendo de forma consciente, então é comprovadamente uma doença, então tem alterações no cérebro, já existe ressonância funcional mostrando que tanto a parte cortical, como o sistema dopaminérgico, como os gânglios da base, são locais no cérebro, eles estão alterados em pessoas que têm tique e também síndrome de Tourette, né? Então, basicamente é o quê? É caracterizado por movimentos repetitivos, motores, né? Pode ser na face, então a pessoa pode fazer careta, a pessoa pode ter uma alteração do movimento do pescoço de um lado para o outro, né? Que a pessoa tem um certo controle, mas a vontade dela fazer aquele movimento é muito grande. Então, de um modo geral, quando ela está ansiosa, quando ela está preocupada, acaba acontecendo mais movimento. Ela é muito comum, em especial na população pediátrica, quase 10 a 15% das crianças têm. A maioria dela vai se resolver na fase da infância e só 1% acaba caracterizando como o transtorno do tique crônico, né? Que ele vai percorrer durante toda a vida adulta da pessoa. Doutor, o senhor começou a falar agora que é na fase pediátrica. Tem uma idade, mais ou menos, que a gente consegue já observar se realmente é um tique ou não na criança? Normalmente 4 ou 5 anos que começa a acontecer. Os pais ficam bem angustiados porque muitas vezes eles acham, e a criança também, que é má vontade da criança. Então, às vezes o pai briga, fala, pare com isso, por que você está fazendo isso, né? E, na verdade, isso é uma doença. Da mesma forma que uma criança pode ter qualquer tipo de doença, ela pode ter essa doença que tem um transtorno do movimento. E como ela tem um certo controle sobre aquilo, né? Muitas vezes isso gera ansiedade, porque ela tem uma vontade, o que elas costumam dizer é que ela tem uma vontade incontrolável, e dá um alívio quando ela faz. Então, alguns colocam como se tivesse uma sensação estranha, e quando ela faz um movimento, aquilo melhora. Então, muitas vezes ela está conversando com você e fica fazendo movimento. Se você chama a atenção dela, ela para. Se ela está concentrada jogando videogame, assistindo uma coisa, ela para também. Mas o clássico do tique é isso, né? Passa um tempinho, volta aquela vontade, ela acaba fazendo. Então, é muito comum, ainda mais porque a população pediátrica, nesse conflito com o pai. O pai e a mãe brigam, manda parar de fazer, mas na verdade é uma doença que tem tratamento como qualquer outra. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico, doutor? O senhor falou que dá pra gente perceber no próprio cérebro o que vai faltando. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que isso funciona. Isso, é uma doença clínica. Então, como toda doença clínica, o médico ouve a história, de um modo geral, o pai e a mãe falam isso. Ele está fazendo esse movimento com uma frequência muito grande, então o mais comum é de piscar o olho, é muito comum. Às vezes esse movimento do pescoço ou da cabeça é comum, às vezes passar a mão em algum lugar também pode acontecer. E existem também tiques vocais, que fica, às vezes a gente conhece pessoas, né, que fica fazendo um pigarro o tempo inteiro, no meio da conversa, né? E algumas vezes, que aí são movimentos mais complexos, podem acontecer, de pessoas até falar frases, até falar palavrão, né? Como você falou, né? Que aí já caracteriza como a síndrome de Tourette, que é dentro desse mesmo espectro de tiques, né? Porque tem esse transtorno do movimento também, mas também tem outras características. E outra coisa bem interessante, Abiane, que comumente, como a gente falou, né? É uma doença das vias dopaminérgicas, então é muito comum a criança ter, em especial as que vão ter a forma crônica, que é 1% só, ter outras doenças associadas. Então, TDAH, que a gente falou até no seu programa, é muito comum associado a essas crianças, né? Transtorno obsessivo compulsivo, isso às vezes no período mais adulto também pode acontecer, né? E depressão e ansiedade. Então, às vezes o pai e a mãe não sabem se isso é causa ou consequência, né? Mas acaba de ser transtornos que ocorrem de forma associada. E doutor, o senhor falou que 1% leva isso para o resto da vida. Em qual momento que a gente consegue identificar que o tique está diminuindo, então? Porque se ele vai, né, algumas pessoas, ele provavelmente vai diminuindo. Como é que a gente consegue perceber isso, ou qual seria a frequência dele? Perfeito. Normalmente, quando o diagnóstico é feito, é porque isso incomoda muito a criança e a família. Isso dá uma angústia muito grande. Isso é levado para o pediatra, que de um modo geral manda ou para o neuropediatra
ou para o psiquiatra infantil. E aí ele vai fazer toda a análise. Muitos desses movimentos, como é bem comum, né? Então a cada 10 crianças, uma vai ter isso num momento da vida e depois melhora, né? Eles fazem muito terapia comportamental. Então, na maioria das vezes, nem começa já com medicação, né? A criança entendeu o que está acontecendo aquilo, os pais entenderam o que está acontecendo aquilo, que não é para brigar, não é má vontade da criança, tá uma doença como outra qualquer. O diagnóstico é feito de forma clínica. Essas ressonâncias que eu te falei são específicas de estudo e de pesquisa, mas na grande maioria das vezes o diagnóstico é feito clínico. Tenta terapia comportamental, muitas vezes com o psicólogo, que vai ajudar a família disso. Aqueles que não melhoram, que incomodam muito, ou que vão ter a forma crônica, aí sim pode ser utilizado de algumas medicações, que vão desde antipsicóticos, né, e outros clonidina, outros remédios que ajudam a controlar os movimentos. Normalmente, respondendo agora a sua pergunta, né, quando isso acontece por alguns meses, o médico tenta interferir, vê se isso vai melhorar, e quando normalmente passa de um ano, isso já torna de forma crônica, né? E aí muitas vezes o paciente vai ter a forma que perdura durante toda a vida. E o principal objetivo do tratamento da doença é evitar uma piora da qualidade de vida do paciente, que esse paciente possa trabalhar, que ele não possa ter tanto dano psicológico, porque aquilo incomoda muito ele e muito quem está ao redor dele. Então, às vezes, na escola, isso acaba incomodando, o professor às vezes não entende, né? Não é obrigado a entender tudo, não entender que aquilo é uma doença, e também os familiares. E é isso que eu ia perguntar, doutor, porque deve ser muito difícil essa convivência. Primeiro para entender que é uma doença, né? Depois para conseguir explorar isso para outras pessoas e conscientizar, informar a família, informar a escola, os amiguinhos. Mas a gente sabe que esse período de escola, principalmente, já que acontece na infância, é um período em que as crianças podem, de repente, tirar sarro, né? E aí vai brincar ou vai falar, lá, por que você faz isso? E aí a pessoa vai falar, ai meu Deus, eu tô fazendo de novo. Eu acho que na consciência deve dar esse nervoso. E esse nervoso, essa ansiedade, esse estresse, eu acho que deve ser bem pior ainda, não é, doutor? Isso mesmo. O mais comum é as pessoas não entenderem. A gente fala muito de saúde do seu programa, né? Então as pessoas falam de infarto, fala de trauma, né? Já falou de muitas doenças como AVC que as pessoas entendem. As doenças de um modo geral psiquiátricas, né? Elas mudam também o cérebro. Então é uma doença como outra qualquer. Então normalmente essas crianças sofrem muito bullying. A ansiedade, o estresse que aquilo pode ocasionar nela piora o tique, que é outro agravante. A família muitas vezes não entende, porque você fala para a criança para, ela para. Então ela tem um certo controle, é até difícil a gente entender o que é voluntário, né, e involuntário, mas é voluntário, mas a vontade é muito grande, então a criança acaba fazendo aquele movimento. Então o mais importante, é isso que você falou, é essa compreensão, e esse seu programa faz muito bem, essa educação da família, de entender que, em primeiro lugar, é um problema muito comum, então 10% não é uma coisa desprezível das crianças vão ter. Segundo, de um modo geral, isso é transitório, então a criança vai passar por aquilo e vai viver a vida dela normal, e apenas 1% isso se torna crônico. Mas o que pode ser um dano mantido na criança é se a família não souber lidar bem, se a escola não souber lidar bem, se o bullying ela sofrer na escola, isso pode tornar um trauma muito grande para a criança no futuro. Por isso que esses transtornos outros são muito associados. Então muitas vezes a criança acaba desenvolvendo ou tem um transtorno de ansiedade associado, um transtorno depressivo associado, por isso que o diagnóstico, a identificação, que é isso que está fazendo o seu programa, né, explicando para as pessoas. O acompanhamento médico, eles ajudam muito. E isso é muito importante, porque pode desenvolver exatamente outras doenças, né, doutor? Geralmente, o adulto que tem esses problemas no tique, na verdade, ele vai ter transtorno obsessivo compulsivo, é meio que uma consequência, doutor? Ou é só a grande maioria? A gente não pode, de repente, falar que todo mundo vai ter. Isso. São doenças que elas vêm associadas. Então, existem algumas características, né, como a gente falou, do TDAH associado ao tique, né? O transtorno de ansiedade. Então, são pessoas, muitas delas ansiosas. É como se tivesse duas doenças que andam junto, né? E o transtorno obsessivo compulsivo é a mesma coisa. Então, não é a mesma doença, mas ela vai junto. A síndrome de Tourette, que você falou no início do programa, é uma síndrome que ela tem várias características, uma delas os tiques. E ela, de um modo geral, incomoda muito a qualidade de vida do paciente, porque muitas vezes eles fazem tiques complexos, então aquilo incomoda, então não é só um mexer da cabeça que é estranho, mas não, às vezes eles falam também juntos, então às vezes gritam, falam palavrão, às vezes pulam, então realmente são coisas que para o convívio social isso prejudica muito. Então são muitas vezes crianças que passam por isso, com grandes deficiências escolares, por essa falta de compreensão e adaptação da escola, e também adultos que podem ter uma limitação muito grande da adaptação no trabalho, porque como são doenças que incomodam muito,
pode ser que o ambiente de trabalho também não compreenda dela. Por isso que quando você diagnostica, tudo fica mais simples. E o remédio, doutor, o tratamento, né, no caso, quando precisa de um remédio, ele não vai curar, né? Ele vai ajudar a tratar e diminuir essa sequência, mas ele pode voltar a ter tiques, de repente, num lado de estresse, uma ansiedade no trabalho. Isso que você falou é muito importante. Muitas das doenças que a gente trabalha na mente, a gente sabe que o cérebro é muito complexo. Então, muitas dessas doenças a gente não fala em cura, né? Você já falou no seu programa outras vezes aí, a gente já falou do TDAH, já vi outros psiquiatras que você convidou também falando de outras doenças do cérebro, e a gente na Neo fala de várias doenças que não tem cura. Enxaqueca não tem cura, né? Muitos pacientes que têm tontura você não consegue ter cura, mas consegue ter controle e retorno à qualidade de vida. Então eu falo com todo paciente, doenças acontecem, muitas dessas doenças elas não são completamente reversíveis, mas você consegue ter um retorno à qualidade de vida. Então, se a criança tem um tique, mas ela está controlada, ela desenvolve bem na escola, ela está sociável, né? A família está lidando bem com isso, a gente considera isso um bom controle, né? Isso é satisfatório. Então, por isso que é bem importante. Mas, já que você perguntou ainda dos tratamentos, normalmente o comportamental inicial, a maioria resolve e adapta muito bem. Alguns precisam de remédios que vão desde esse antipsicóticos e outros remédios, né? E alguns, em casos mais extremos, até da síndrome de Tourette, até cirurgia. Então, a gente, neurocirurgião, existem cirurgias que você coloca um estimulador cerebral nessa região que é responsável por toda essa parte, tanto de movimentação e tudo, você consegue ter um excelente controle da síndrome de Tourette. Isso é utilizado no mundo inteiro e tal, mas são situações extremamente raras. A grande maioria você vai conseguir resolver com parte comportamental, uma outra parte, né, com a associação com medicação, e situações extremas que limitam muito a qualidade de vida, pode-se chegar ao ponto de precisar de uma neurocirurgia para tentar controlar síndrome de Tourette. Doutor, muito obrigada, viu? Eu acho que sempre é o que a gente gosta de falar aqui, quando a gente compreende, quando a gente tem conhecimento, né? A gente consegue respeitar ainda mais. Então, eu acho que essas pessoas precisam de respeito e ajuda, né? E a gente consegue fazer isso de uma boa forma, ajudando essas pessoas, não brincando, não usando isso como uma válvula, como um gatilho para que volte tudo isso, né? Doutor, muito obrigada. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado. Aproveite você de casa, segue o doutor na internet, no YouTube. O doutor sempre faz muitos vídeos, é Neurocirurgia BR, o telefone é o 11 99503 8838 e tem também o 4200 2300, 4200 2300.